Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos ler onde saiu. Aleluia, Jesus. Primeiras Crônicas. Aleluia, Jesus. 23. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Primeiras Crônicas 23. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 28. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Primeiras Crônicas 23, a partir do 28. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Diz assim: porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas consagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para sertãs, e para o tostado, e para toda a medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, por conta segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos, Jesus, diante da Tua presença, meu Pai. Ó Senhor, a Sua palavra, meu Pai, ela é viva, ela é eficaz, meu Pai. Ó Senhor, a Tua palavra, meu Deus, é que nos dirige, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, é que nos guia, meu Deus. A Tua palavra, Senhor, ó meu Pai, é quem dá direção, meu Pai. Ah, Senhor, ao Teu povo, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai. Ó Senhor, a Tua palavra, meu Deus, ela não vem por acaso. Ó meu Pai, antes ela cumpre o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Ó Senhor, fala poderosamente no nosso meio, meu Pai. Ó Senhor, fala, meu Pai, em cada coração e nos edifica nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Exalta. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Que nós lemos a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós compreendemos aquilo que o Senhor nos fala, né? Aleluia, Jesus. Nessa parte que nós lemos nessa noite, irmãos. Aleluia, Jesus. Esse episódio, aleluia, sucede. Aleluia, Jesus, quando o rei Davi, aleluia, está velho. Aleluia, Jesus. Ele está envelhecido, irmãos. Aleluia, Jesus. E ele havia tido no coração dele, aleluia, Jesus, edificar um templo para o Senhor. Aleluia, mas o Senhor falou assim com ele que ele não edificaria esse templo, mas o seu filho. Aleluia, Jesus. E irmãos, e mesmo irmãos, que o Senhor, aleluia, não permitiu, aleluia, que Davi, ele ficasse, aleluia, tivesse essa incumbência de, aleluia, construir um templo. Aleluia, mas falou que seria seu filho. A Bíblia fala, irmãos, que ele começou todo o preparativo da casa do Senhor. Aleluia, essa é a diferença, irmãos, daqueles que têm zelo pela casa do Senhor. Aleluia, porque Davi não foi permitido. Aleluia, o Senhor não permitiu que ele construísse aquele templo. Aleluia, Jesus, mas ele, irmãos, ele mesmo assim, ele teve zelo e cuidado na construção do templo. Aleluia, quando, irmãos, Salomão chega a construir o templo, já tinha muita coisa preparada para ele, muita coisa.
Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Davi, irmãos, ele fez todo o projeto da casa de Deus. Aleluia, que Davi, irmãos, ele separou ouro em abundância. Aleluia, ele separou, aleluia, materiais em abundância, irmãos, tudo para a construção do templo. Aleluia, e ele, aleluia, junto, aleluia, com Asaf e alguns levitas, aleluia, eles fizeram, irmãos, por Deus, aleluia, toda uma escala, aleluia, para os levitas. Aleluia, diz a Bíblia que eram 24 turnos. Aleluia, Jesus. E nesses 24 turnos, aleluia, os sacerdotes, os levitas, aleluia, ele fez a escala conforme, aleluia, a descendência de Arão e conforme cada família. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, nessa passagem que nós lemos, aleluia, Jesus, o salmista Davi, o rei Davi, aleluia, Jesus está falando quanto a isso. Aleluia, Jesus, como que eles ficariam, os levitas, aleluia, que estava a cargo dos filhos de Arão. Aleluia, Jesus, para edificar, para purificar as coisas sagradas na obra do ministério da casa do Senhor. Irmãos, era tanta coisa, aleluia, Jesus, era tantos detalhes. Aleluia, e Davi, irmãos, não passou nenhum detalhe. Aleluia, e o mais interessante é que seu filho Salomão, irmãos, também seguiu piamente, aleluia, aquela escala, aleluia, conforme tudo que seu pai havia, aleluia, preparado. Aleluia, Jesus. E nessa noite, irmãos, o Senhor não trouxe essa palavra à toa. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, muitas das vezes nós vemos a igreja, a obra do Senhor, e a gente pensa, irmãos, que a obra de Deus é como uma empresa. Muitas das vezes, quando nossos olhos estão cegados, quando a nossa mente, irmãos, não está funcionando de acordo com o Espírito, nós enxergamos a obra como uma grande empresa. Aleluia, Jesus. Ou um país democrático. Aleluia, Jesus. Mas a obra do Senhor, ela é muito séria, irmãos. Ela é muito séria. Aleluia, os irmãos que estão lendo a Bíblia, lê Atos dos Apóstolos. Aleluia, comece a ler, dá uma lida lá. Aleluia, em Atos dos Apóstolos, irmãos, quando Jesus, ele partiu, era Jesus, irmãos, que o tempo todo dava as coordenadas para os 12. Aleluia, apóstolos. Aleluia, quando Jesus, aleluia, ele morre e ressuscita, a Bíblia fala, irmãos, que Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder de Deus. Aleluia, porque o Senhor bem havia dito para ele que ele subiria, mas ele enviaria o Espírito Santo. Aleluia, ele disse assim, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas eu não posso dizer agora. Aleluia, mas quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em todas as coisas. Oh, aleluia, e Jesus mandou eles ficar em Jerusalém. Aleluia, e eles fielmente, obedientemente, irmãos, eles se reuniram no cenáculo onde todos ali moravam. Aleluia, na obediência da voz do Senhor Jesus, se reuniram ali e ficaram orando em oração. Aleluia, não ousaram fazer nada, aleluia, além daquilo que Jesus havia falado com eles. Aleluia, ficaram esperando, aleluia, uma certa manhã, irmãos. Aleluia, no dia de Pentecoste. Oh, irmãos, a Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Oh, irmãos, orando ao Senhor. Oh, irmãos, e quando eles estão ali com a boca no pó, a Bíblia fala que veio um som como de um vento veemente. Inundou aquela casa, irmãos. Oh, aleluia, a Bíblia fala que foram vistos, aleluia, línguas repartidas sobre cada um deles. Oh, irmãos, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem.
Aleluia. E as pessoas que estavam observando, irmãos, ficaram perplexos. Porque quando eles ouviam eles falar em línguas, eles ouviam eles falar das maravilhas do Senhor nas suas próprias línguas. E ali havia judeus, aleluia, de várias nações, irmãos. Aleluia. E eles ouviam eles na própria língua magnificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E quando, aleluia, o Espírito Santo desce ali, irmãos, a Bíblia fala que naquele momento o Senhor reveste eles. Aleluia. E Pedro, irmãos, que até então, aleluia, era um apóstolo, um seguidor de Cristo. Aleluia, Jesus que sempre, aleluia, seguia o Senhor, mas ele nunca tinha falado nada, ele nunca, aleluia, falava nada com a multidão, era o Senhor Jesus, ele apenas acompanhava o Senhor Jesus no seu ministério. Mas naquele dia, quando ele é revestido do poder de Deus, a Bíblia fala que ele se levanta. Aleluia, Jesus, que ele se levanta, irmãos, e ele começa a pregar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, e ele começa a falar, aleluia, da magnificência do Senhor. Aleluia, Jesus, e quando ele começa a pregar, irmãos, a multidão que está ali começa a ouvir. Aleluia, e logo, irmãos, aleluia, mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus naquele dia. Aleluia, Jesus, e a partir daquele momento, irmãos, o Senhor começa a dar autoridade para eles. Aleluia, Jesus, aí lá vai, aleluia, Pedro e João, aleluia, subindo ao templo, aleluia, 3 horas da tarde, irmãos, para orar. E a Bíblia fala, eles nunca haviam feito um milagre. Aleluia, Jesus. Na verdade, só por um momento eles expulsaram demônios, pregaram, só por um momento que o Senhor enviou eles, mas não era. Aleluia, não era a rotina deles. Aleluia, Jesus. E eles sobem para o templo. E a Bíblia fala, irmãos, que lá estava um homem que era aleijado de ambos os pés. Aleluia, um homem que havia nascido daquele jeito. E a Bíblia fala, irmãos, que ele pede uma esmola para Pedro e para João. Aleluia, e João olha nos olhos dele e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda, em nome do Senhor. Oh, aleluia, na mesma hora o homem se pôs de pé. Aleluia, e todos que viram ficaram perplexos. Aleluia, lá está Pedro novamente pregando a palavra de Deus. Aleluia, e mais uma multidão aceita o Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, e aquela igreja começa a ser guiada pelo Espírito Santo. Aleluia, aquela igreja começa a ser comandada pelo Espírito Santo. Aleluia, cada qual naquilo que o Senhor chamou, irmãos. Aleluia, Jesus, agora era o Novo Testamento. Aleluia, no Antigo Testamento, irmãos, eles já tinham todo um cuidado. Aleluia, um zelo. Aleluia, por aqueles que haviam de ministrar na obra do Senhor. Agora imagina na era do Espírito Santo. Oh, irmãos, que é o nosso tutor, é o nosso guia, é o nosso direcionador. Oh, irmãos, como diz Hebreus, uma obra muito mais excelente. Oh, aleluia, Jesus, e nós estamos aqui, irmãos. Aleluia, Jesus, que nessa noite firma sua mente, irmãos, no Espírito Santo. Aleluia, firma o seu coração, irmãos. Aleluia, liga no trono de Deus. Aleluia, para que você seja revestido do Espírito Santo. Para aquilo que o Senhor te chamou, Ele possa executar na sua vida, irmão. Oh, aleluia, que maravilha, irmãos, é estar no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, que Deus precisa de nós. Aleluia, é coisa maravilhosa saber, aleluia, que no momento exato que o Senhor pode e quer contar conosco, nós estamos ali no Espírito e podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Oh, aleluia, coisa terrível, irmãos, é quando nós queremos fazer a obra do Senhor no peito e na raça sem o Espírito Santo. É coisa terrível demais, irmãos, e dolorosa, sabe por quê? Porque as coisas do Senhor, elas são muito santas, irmãos. Aleluia, muito santas.
Aleluia, Jesus, muito santas. Às vezes a gente não dá aquele valor. Aleluia, as coisas de Deus, a gente pensa que é uma empresa. Vai fulano, faz isso, vai ciclano, faz isso. Aleluia, vai o outro, faz aquilo. Aleluia, Jesus. Não é assim não, irmãos. As coisas de Deus são muito santas. Aleluia, muito preciosas. Irmãos, e a obra do Senhor, Ele zela por ela. Aleluia, ai de quem tocar, irmãos, naquilo que o Senhor santificou de forma indigna. Ai de quem tocar, irmãos. Aleluia, que isso fica como alerta para nós. Cuidado. Aleluia, Jesus, coloca na posição. Aleluia, se o seu pensamento está disperso, comece a fazer um jejum. Aleluia, comece a orar, santificar a sua vida. Aleluia, consertar diante do Senhor. Aleluia, para que você possa ser um instrumento do Senhor. E que, aleluia, aquilo que você fizer seja pelo Espírito Santo. Aleluia, seja por Deus, não seja pela emoção. Eu também tenho que fazer porque o irmão está fazendo, é um desaforo. Aleluia, eu não fazer também. Aleluia, Jesus, não pensa assim não, irmãos. A obra do Senhor não funciona dessa maneira. Aleluia, a obra do Senhor não funciona, irmãos, na base dos nossos sentimentos. Aleluia, a obra do Senhor não funciona de acordo com a nossa opinião, porque eu acho que tinha que ser assim. Aleluia, porque eu acho que deveria ser dessa forma, na minha opinião, eu acho que está tudo errado, tinha que ser assim. Irmãos, o Espírito Santo falou alguma coisa para você? Aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, que tocou no seu coração e colocou essa opinião dentro da sua mente? Me fala. Foi o Espírito Santo? Aleluia, você pode afirmar com todas as palavras e com toda a convicção que o Espírito Santo está falando na sua mente? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, se nós não temos certeza, aleluia, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, aleluia, não vamos tocar nas coisas do Senhor, elas são muito preciosas. Aleluia, elas são muito preciosas. Aleluia, e eu não estou falando aqui de mim mesmo, não, irmãos. O Espírito Santo está falando no nosso meio. Aleluia, Jesus, Ele está falando no nosso meio. Não toca, irmãos, indignamente naquilo que é do Senhor. Não toca. O Espírito Santo, irmãos, Ele é muito zeloso. Aleluia, Ele tem um cuidado muito especial pela sua obra, irmãos. Muito especial. O Espírito Santo, Ele é muito sensível. Aleluia, Ele é muito sensível. Não vamos entristecer o nosso Espírito Santo. Aleluia, que o Senhor colocou, irmãos, para nos guiar. E é Ele mesmo que vai nos levar para o céu. A irmã falou uma coisa que mexeu muito comigo quando eu estava no banco. Se nós não somos capazes de ouvir a voz do Senhor, como nós vamos ouvir quando a trombeta tocar? Aleluia, se nós já estamos desligados e desatentos, e não conseguimos entender quando é Espírito Santo, quando não é Espírito Santo, o que o Senhor quer, o que o Senhor não quer, como vamos ouvir a trombeta? Porque a trombeta vai ser ouvida, irmãos, só para aqueles que estiverem no Espírito. Aleluia, só quem estiver no Espírito que vai conseguir ouvir a trombeta. Aleluia, não é só para dirigir a sua obra. A Bíblia fala que quem vai nos levar para o céu é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nessa noite, vamos humilhar diante do Senhor. Aleluia, se você falou algo que não devia falar, pede perdão para o Senhor nessa noite. Aleluia, se você ofendeu o Espírito Santo, pede perdão para Ele nessa noite. Aleluia, Jesus, se você pensou em fazer algo fora da direção do Espírito Santo, pede perdão para Ele nessa noite. Aleluia, Jesus, porque o Senhor está aqui, irmãos, é para nos ajudar. Aleluia, o Espírito Santo está aqui, é para nos direcionar, não é para matar ninguém. Aleluia, Jesus, desde que nós não toquemos naquilo que é santo. Aleluia, porque a Bíblia fala, irmãos, que o povo de Israel, aleluia, eles endureceram tanto contra o Espírito Santo,
Aleluia, que o Espírito Santo se tornou inimigo deles. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, ele é sensível e ele nos ajuda. Aleluia, mas não toca naquilo que é do Senhor. Não toca. Aleluia, não toca naquilo que é do Senhor de forma indevida. Aleluia, que fica nessa noite, irmãos, esse alerta para nós. Aleluia, Jesus. E se você tem dúvidas, irmãos, o Senhor está aí para você perguntar. Aleluia, o mesmo acesso que eu tenho com o Senhor, você também tem. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que fala comigo, fala com você. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que respondeu, aleluia, Elias com fogo sobre o altar. Se você faz prova com sinceridade, Ele te responde também. Aleluia, porque nós todos temos livre acesso diante do Senhor. Aleluia, Jesus. A irmã Valéria vai fazer essa oração. E logo após o irmão vai estar dando os recados. Aleluia, Jesus.